nesses dias da novena, da padroeira, estamos refletindo sobre o tema do mês missionário extraordinário, batizados e enviados à Igreja de Cristo em missão no mundo. Toda missão começa de um encontro não com uma teoria, não com um livro, não com uma tese, mas com uma pessoa, Jesus Cristo. E foi no batismo que o Senhor veio a nós e nos fez filhos dele. Foi no batismo que a igreja nos fez, Deus nos fez, filhos da igreja, irmãos uns dos outros. A igreja que nasceu missionária, ela é, por meio dos seus filhos, nós, os batizados, anunciadores. Somos, naquilo que diz o Papa Francisco, uma igreja em saída, que sai de si para se aproximar dos outros. Grosso modo, é isso que estamos refletindo esses dias. Como hoje é domingo, preciso contemplar a liturgia dominical. E talvez meu interesse hoje em não, digamos assim, descartar a mensagem das leituras, sobretudo do Evangelho, é para propor 3 ou 4 correções de rumo na doutrina ou na prática da gente, ou num pouco aquilo que tem sido uma certa experiência de mistura de fé sincrética. Já vai ficar clara essa conversa meio difícil minha. 4 pontos me parecem sobressaem do Evangelho e a gente precisaria rever. O primeiro deles, de algum modo, Jesus afirma no Evangelho de hoje, desmentindo e corrigindo aqueles que afirmam que os mortos estão dormindo. Há uma, digamos assim, teologia, uma teoria, e hoje um pouco mais protestantizada, que afirma que todos os que morreram estão dormindo. Estão dormindo. Na hora final, um anjo tocará a trombeta, todo mundo vai acordar e haverá um juízo. Mas não é assim. Desde a ressurreição de Jesus, todos os que passaram pela morte já celebraram a sua Páscoa. Passaram pela morte. Todos os que fomos batizados, como diz São Paulo, na morte e na ressurreição de Jesus. Desde o batismo, somos um povo ressuscitado. E quando fazemos a nossa Páscoa na morte, nós não vamos para um sono eterno, porque permanecemos vivos no Senhor. Essa é uma primeira ideia. Uma segunda ideia, outro erro que a parábola que ouvimos dos lábios de Jesus corrige, é o de quem prega que o inferno não é eterno. O inferno existe. Não sei se vocês já sabiam disso, né? O inferno existe. O inferno pode ser a escolha definitiva que a gente faz na vida da gente. Outro dia, eu estava aqui, acho que há 2 domingos, que nós podemos, mais que abusar da misericórdia de Deus, mas não podemos esquecer que mesmo usando da misericórdia de Deus, chega uma hora que termina o tempo da gente. A segunda chamada é possível enquanto não termina a faculdade. A segunda chamada é possível enquanto o destino da gente, a sorte da gente não está selada na hora da morte. Então, até a morte, nós podemos sim, modo de dizer, usar e abusar da misericórdia de Deus. Recorrer a ela tantas vezes forem necessárias. O Senhor nos dá segunda chance, terceira chance, quarta chance, todas as vezes que nós, arrependidos, buscarmos isso. Fiquemos, desse modo, confiantes, serenos para caminhar. Mas o inferno existe e o inferno é eterno. O inferno é eterno. Ouvimos na parábola que há um grande abismo entre um e outro. Há um grande abismo. Não há uma comunicação entre os do céu e os do inferno. E para o inferno a gente não vai de susto, a gente vai de escolha.
A gente escolhe. E vai fazendo escolhas. E as escolhas podem ser para a comunhão, para a plenitude, para a felicidade, para o bem, para Deus, para o céu, ou por contrário de tudo isso, para a infelicidade, para a ausência de Deus, para a ausência do amor, para a perdição. Um outro nome do inferno chama-se solidão. Não digo a solidão nossa aqui, que já é uma experiência de inferno, né? Mas uma outra definição de inferno é a solidão. Então, os mortos não estão dormindo. Depois, o inferno existe e o inferno é eterno. A terceira coisa é que os mortos não podem voltar. Os mortos não podem se comunicar conosco. Vamos lá. Se você começar a conversar com algum morto e o morto responder, procure o psiquiatra logo. Não tem alternativa. Vou falar com algum gracejo, porque quando o assunto é mais tenso, a pessoa fica mais assustada, né? Nem dorme de noite. Mas é isso. Os mortos morrem única vez. Diz a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. É um fato que os seres humanos devem morrer uma só vez, depois do que vem um julgamento. Única vez se morre. Única vez se morre. Não há também para a fé cristã a possibilidade da reencarnação. Não há. Você que está aqui me ouvindo agora, pode até acreditar na reencarnação, mas está no lugar errado. Porque a reencarnação nega o sacrifício redentor de Jesus e a sua ressurreição. Uma coisa exclui a outra. É uma ou outra. Dia desses ouvi uma senhora dizer que era uma católica espírita. Não é possível, Nossa Senhora. Não dá. Não é porque eu não queira. Não combina. Uma coisa nega a outra. Repito, você pode acreditar. Ninguém é obrigado a acreditar no que a igreja ensina, no que o evangelho ensina. Ninguém é obrigado a acreditar em Jesus. Mas é preciso que a gente verifique se uma coisa não nega a outra. Por exemplo, com a boca a gente diz, né, creio na ressurreição dos mortos, creio na vida eterna, mas depois eu acredito que fui qualquer coisa na outra vida e na próxima eu quero ver melhor. Não vai ter. Não vai ter. Então as escolhas devem ser feitas agora. Não terá essa possibilidade. O Cristo pagou por nós aquela dívida impagável e está pago. Nós agora devemos acolhê-la, assimilá-la, recebê-la e vivê-la. Então, nada da ideia da reencarnação. Quer acreditar? Siga para lá, né? Ou peça a Deus a graça, estude um pouco para acreditar, efetivamente acreditar na ressurreição. Mas eu falava que os mortos não podem se comunicar conosco. Fulano está aqui conosco? Não. Está aqui no meio? Não. O que acontece, gente, é o seguinte. O marido e a marida viveram 45 anos, todo dia ali, se pegando, né? Se bicando, se beijando, enfim, a vida normal, né? Nas alegrias e nas tristezas. Aí um dos dois morre. Óbvio que, por um tempo, aquele que fica sente quase que fisicamente a presença do outro. Vê, toca, sente o cheiro. Isso, ok, acontece, sem nenhum problema. Na hora da refeição, bota lá o prato, na esperança de que vai se sentar também. Não é a comida espiritual, né? A pessoa, ela usa desse tempo e dessas estratégias para se organizar. A morte desorganiza totalmente o interior da gente. Quem já perdeu, né, alguém próximo, sente o quanto a morte desorganiza a gente. Então o luto
vai nos ajudando a reorganizar interiormente, né, ainda que comece por fora, as coisas que ficaram mal organizadas ou desorganizadas. Sendo assim, essa pessoa pode vir e dizer: padre, mas eu converso com o meu finado todo dia. Sem problemas. Nenhum problema. E não estou sendo incoerente, já concluo. Sem problemas. Pode conversar. Se ele responder, psiquiatra. Sonhei, mas era um sonho tão real, me falou tantas coisas. Ok, é seu. Tranquilo. Não tem problema. Não precisa ir para o psiquiatra. O sonho é seu. Seu sentimento. Seu sentimento. Sua experiência onírica, sua, sem problemas, sem problema. Mandou uma mensagem, sem problemas, você está começando a se organizar. Conto-lhes uma coisa da minha família, de casa. Tínhamos um irmão adotivo, na verdade era um primo natural, mas o adotamos legalmente, e ele aos 4 anos e pouco morreu. Meu pai morreu junto com ele, modo de dizer. Perdeu o gosto da vida. Porque nós, os filhos naturais, quando nascemos, ele estava ausente, foi trabalhando, e com esse ele estava presente. Então, era um chamego total. O menino morreu. Durante um ano, meu pai acordava no cemitério às 5 da manhã e lá ficava até quase 7 para ir para o trabalho. Ele precisava disso. Nós vivíamos de modo sempre muito simples, e ele fez o que pôde para dar um túmulo bem bonito para o menino. Ele precisava disso. Até que um dia, minha irmã sonhou com o menino. Minha irmã era apegada ao meu pai. Minha irmã, que é mais velha, sonhou com ele. E daí, minha irmã falou para o meu pai: ele falou para mim que está tudo bem, o senhor ficar bem. Aí ficou bem. Tudo que eu disse está presente nesse exemplo. Tudo está presente. Então nós temos um jeito e um tempo de organização. O que não pode é mergulhar. Se bem que eu estou quase mudando o assunto, né? É mergulhar na tristeza, mas sinto que vocês estão tão interessados que a gente fica até amanhã, né? Se mergulhar demais na tristeza, ou então acreditar que vem uma comunicação efetivamente de lá para cá. Não vem, gente. O sinal de lá não funciona aqui. Internet do céu não funciona. Daqui para lá, vai. De lá para cá, não vem. Dos mortos. Selou, está selado. Então, termina a passagem dizendo: ainda que, porque aquele homem rico, o pecado grande dele era viver só para si. Era viver no egoísmo, na infidelidade a Deus. Ele se vestia de roupas finas, elegantes. Ele fazia festas esplêndidas todos os dias. Ele foi incapaz de enxergar aquele pobre que estava caído na porta da casa dele, cheio de feridas. O pecado daquele rico é que ele não fez amigos com as suas riquezas. Viveu para si, acreditando que tudo que ele tinha aqui era suficiente para uma existência inteira, e não é. Domingo passado ouvimos de um jeito estranho Jesus dizer que é preciso fazer amigos com o dinheiro injusto. É preciso que a gente saiba compartilhar, ser solidário. Que a gente tenha, está na moda falar em empatia, mas é solidariedade, é misericórdia com o outro. Então, aquele homem mau, quando chegou lá no inferno, perguntou para Abraão, né, se não podia Lázaro descer para avisar os irmãos, porque os irmãos estavam na mesma toada, ia tudo se perder como ele. E aí Abraão disse que é possível. E ainda que se um morto descesse, eles não acreditariam. Brincando um pouco, se hoje aparecesse um morto para dizer como é lá para a gente, talvez a gente morresse na hora, né, de susto. Bem, tem esse outro lado, né? O certo é que, para aqueles que acreditam, nenhum milagre é necessário. E para aqueles que não acreditam, nenhum milagre é suficiente. Ou acolhemos na fé, ou não faremos outra experiência. São Gregório Magno, com isso vamos terminando a conversa,
disse que não foi a pobreza que levou Lázaro para o céu. A palavra Lázaro significa Deus ajuda. Não foi a pobreza que levou Lázaro para o céu, mas a sua humildade. Assim como não foram as riquezas que impediram aquele rico, que nem nome tem no Evangelho, de entrar no grande descanso, mas quem impediu aquele rico de entrar no céu foi o seu egoísmo e a sua infidelidade. Então nós não estamos falando aqui quanto é a sua declaração de imposto de renda, quanto é o seu olerite ou seu investimento no banco, mas o quanto é a sua fidelidade a Deus e a sua generosidade com os outros. Nós estamos falando aqui de um ditado, malemar o ditado, né? Mas vou citar, mas é malemar. Aqueles que diz assim, quando a gente dá ao pobre, empresta a Deus. Não tem o ditado? É quase isso. Lá, no céu, assim acreditamos, lá no céu, a equipe de acolhida na porta do céu, não vai entregar folheto para a gente, nada disso, mas que vai dar um abraço da gente, que bom que você veio, tal, é dos pobres que a gente ajuda. Lázaro é o coordenador dessa equipe. Então, cuidemos bem de ter pessoas lá no céu para acolher a gente. São aqueles que hoje só tem Deus por eles, que estarão na porta para acolher aqueles que os socorreram. Porque tem muita gente que vive sem precisar de Deus, que vive só para si. Esses não terão ninguém para acolher, porque também não prepararam ninguém para que isso acontecesse. A frase final é a seguinte: viver para ajudar o próximo por amor a Deus é quase garantir um lugar na glória eterna. Ninguém está de pronto condenado. Na verdade, todo mundo está de pronto salvo. Mas a gente pode se perder no caminho fazendo escolhas equivocadas. Escolhamos o Senhor. A fraternidade, a solidariedade, a misericórdia. Escolhamos o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.